Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari Cândida e eu estou aqui hoje para dar continuidade aos nossos estudos sobre a origem da humanidade, nossa presença aqui na Terra e a possível colonização que ocorreu no passado da nossa história, na história da humanidade. Onde será que nós nos encontramos nessa história? Que mundo é esse? E será que só existe a raça humana? Será que existem também outros seres? Fica aí a pergunta. Vamos falar sobre os Anunnakis. Mas o que significa a palavra Anunnaki? Anunnaki significa aqueles que vieram do céu. Você já ouviu falar dessa palavra? Mas que céu é esse? Será que são outros planetas? Será que eles vieram de fora da Terra? Será que os planetas vistos no céu, esses astros, é tudo isso que nos ensinaram na escola, através das ciências e das religiões? Será que estão todos certos do que está sendo ensinado e do que está sendo aprendido? O grupo Dáquila Pesquisas está descobrindo que existe uma outra realidade por trás do que para mim foi uma surpresa muito grande. Porque da mesma forma que todos vocês, eu também não acreditava nessas coisas. Essas pesquisas de Dáquila Pesquisas me mostraram que eu também tinha que buscar mais informações e conhecimento. Então, eu estou numa constante busca de conhecimento. Dáquila fez pesquisas em vários locais no Brasil, fez pesquisa em vários países também. Eles fizeram experimentos, fizeram buscas arqueológicas em expedições pelo mundo todo. Então, assim, eles realmente estão em busca do conhecimento. Tem um documentário que se chama Documentário da Terra Convexa, que também foi feito por Dáquila Pesquisas. Se você der uma pesquisada na internet, você vai ver que ele fala sobre a relação da planicidade das águas e de que esse mundo não é um globo. Então, o que acontece se o mundo não é um globo? Por que será que nos ensinaram de uma outra forma? Quem criou toda essa narrativa? Quem está por trás desse sistema educacional, científico, econômico, governamental e até mesmo religioso? Quem criou esse sistema desse mundo onde nós estamos? Muitos falam que o mundo foi criado por Deus, não é mesmo? A energia suprema. Mas quem criou o falso mundo chamado Matrix que nós vivemos? Será que foi Deus, o Criador? Ou foram pessoas que se passavam por deuses ou se passaram pelo próprio Deus? Se foi alguém que se fez passar pelo próprio Deus, então conseguiram usar uma tecnologia avançada, porque conseguiram enganar todo mundo e enganaram muito bem a humanidade, né? Criaram um que a gente chama de mundo da carochinha, um grande teatro para aprisionar todos nós. Nós, seres humanos, estamos aqui limitados e aprisionados ainda em crenças, em conhecimentos, em um modo de vida que no mundo todo nada mais é do que uma grande escravidão. Uma ilusão para o nosso espírito, para as nossas mentes e para o nosso corpo. Inclusive, porque nós estamos limitados à lei da morte, aquela tão conhecida roda de Sansara. Lembra que eu tenho falado bastante sobre isso? E a gente não consegue sair desse ciclo. Estamos sempre aqui presentes. Então, esses grupos que aparentemente estão por trás do governo mundial de todo esse sistema chamado Matrix, esse sistema religioso, econômico, político, que foi construído para nos aprisionar, quem são eles? De onde eles vieram? De acordo com as pesquisas do grupo Dáquila, a Terra ela é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. E esses seres, esses
Anunnakis criaram um sistema para enganar a humanidade, justamente para nos aprisionar a nossa consciência dentro dessas limitações. Na verdade, nos aprisionaram dentro de um limite, de um globo, para que ninguém raciocine, ninguém possa questionar ou investigar se existe outra coisa além disso tudo. Então, muitos acreditam que existem outros planetas, outros sistemas, acreditam que existem outras galáxias, mas as pesquisas de Dáquila revelaram o real formato da Terra. Mas o mundo em que vivemos é realmente um globo ou apenas aquele modelo com os continentes, né, que nós conhecemos, que são conhecidos, ou pode existir muito mais terras e muito mais vida ao nosso lado? Quem sabe disso? Quem são esses seres Anunnakis? Qual relação eles têm com o chamado Nibiru? Vocês já ouviram falar de Nibiru? Que astro é esse e que vai passar pela Terra novamente em breve? De onde ele vem? No futuro, com certeza, nós vamos ter mais respostas, porque Dáquila Pesquisas não encerrou suas pesquisas. Mas o que interessa para nós agora é como os Anunnakis se estabeleceram aqui na Terra. Segue daqui a pouquinho um vídeo do próprio Urandir Fernandes de Oliveira, ele é o presidente de Dáquila Pesquisas. Ele vai passar um pouco mais de informações resultantes dessas suas pesquisas, dele e da sua equipe, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Os Anunnakis chegaram aqui, eles trouxeram consigo os Igigis, ou Igigis, né, como muitas pessoas chamam, justamente para proteger e ficarem na órbita da Terra, coletando informações, vigiando. Eram os vigilantes, eram os astronautas que vigiavam. E também davam um suporte das naves para a Terra e vice-versa, né, com materiais, com produtos, com alimentos para os trabalhadores que aqui ficavam. E o tempo foi passando, os Anunnakis tiveram necessidade de ter mais pessoas, mais mão de obras, fazendo extração de minérios. E os Igigis, ou Igigis, né, eles foram convocados pelos Anunnakis, pelo Anu, o Pai Maior, o comandante supremo lá dos Anunnakis, para ajudar na exploração da Terra. E assim eles foram milhares e milhares de anos continuando essa exploração. Além de astronautas, engenheiros, eles passaram a ser mineradores também. E com o tempo foi passando, eles se revoltaram e exigiram que não queriam mais trabalhar. E com isso, o Enki e sua irmã fabricaram a raça humana. Primeiro vieram os Lulus, e não deu muito certo, só não sabia falar, não conseguia manusear as armas poderosas e tal. E depois eles tiveram a permissão para fazer mais experiências genéticas e até que fabricaram outras raças também, a raça Adamu, até chegar na Adapa, Adão, a raça adâmica, e por fim fabricaram a Eva também, a primeira mulher para ser companheiro de Adão e para que fosse também pessoas, um casal que realmente pudesse se multiplicar na Terra para não só as fêmeas dos Anunnakis emprestarem sua barriga, né, barriga de aluguel para fabricar seres humanos para trabalhar, mão de obra escrava, mas também fizeram da genética deles isso aí, ocorrendo a multiplicação desses seres na Terra, que eram os trabalhadores deles, já eram híbridos, né, e com a genética deles fizeram uma mesclagem, mais uma alteração genética, que saiu a raça adâmica perfeita, um homem inteligente que, a partir de 150 anos, era mais inteligente do que os próprios Anunnakis. Esses Igigis ou Igigis, não só junto com os Anunnakis, mas também eles utilizavam o quinto anel na exploração, porque existe uma atmosfera, vamos dizer assim, mais perfeita para extração e bases, né? Com isso, utilizavam Marte, utilizavam Lua como bases também não só de lançamento, mas também para descanso, para reabastecimento e assim por diante. Passando os anos, os Igigis, eles foram se tendo com as mulheres da Terra. Eles viram que elas eram bonitas, famosas, filho do homem, né? A raça adâmica era bonita e formosa, e vieram aqui e se tiveram com as mulheres da Terra, né? Se relacionaram e nasceram a raça dos gigantes. E depois, com tudo isso aí, o Anu ficou muito pé da vida com tudo isso aí, e falou para o Enki, falou para o Enlil que destruísse a raça humana, e depois veio o dilúvio. Os Igigis, tanto eles ainda estão na Terra,
seus descendentes, tá? Que hoje nós consideramos como híbridos, mas também boa parte deles nunca se foram, tá? O Enki ainda continua com sua jornada aqui protegendo a humanidade, enquanto que outros irmãos de outros dissidentes desses grupos querem, na realidade, só exploração, só experiência científica, só avanço tecnológico, invasão por terras, guerras e tudo mais. É assim o mundo hoje. Tá? Eles estão não entre nós, são totalmente um pouco diferentes, porque o ciclo da Terra acabou que não fazendo muito bem para a aparência deles, mas com o passar dos anos, milhares e milhares de anos, eles não respiram muito bem o oxigênio nosso aqui. Não faz muito bem a eles, tá? Então eles tiveram alguns deles tiveram uma certa deformação na face, no corpo, então por isso eles não se apresentam muito em relação à humanidade, tá? Mas eles estão em diversas partes do governo, chamamos de governo do caos, são eles que comandam, enquanto que o Enki não faz parte do governo do caos, mas sim governo do bem, para ajudar a humanidade, protegendo a população ainda, porque na realidade a população é fruto da experiência de Enki e sua irmã, tá? Os outros também produziram raças, mas a mais perfeita foi a raça Dâmica. E os Anunnakis não foram embora, continuam aí, os descendentes deles, tá? Ainda recebe ordens lá do Supremo, que nós conhecemos como Anu, tá? Outros como Deus, o Deus da Terra criado pelo homem, tá? Não o Deus verdadeiro. Deus verdadeiro é outra coisa, Deus, a energia suprema, é outra frequência, tá? Como o Urandir explicou aí, a Terra foi colonizada pelos Anunnakis, que venceu a disputa com outras raças também interessadas em explorar a Terra, devido à abundância de minérios. Todo mundo explorando os minérios, né? Como Urandir explicou, junto com os Anunnakis vieram também os Igigis, esse grupo de seres conhecidos como Igigis, que serviram de apoio operacional para toda essa mineração. Nessa época já havia uma espécie de ser humano para trabalho braçal aqui na Terra. Esses humanos, eles sofreram modificações genéticas para melhorar na sua produtividade. E esses Igigis, depois de um certo momento, eles se rebelaram contra os Anunnakis em busca de poder e controle. Então, assim, sempre em busca do poder e do controle sobre os mais fracos. Já entre os Anunnakis, haviam alguns clãs que dominavam pontos estratégicos da Terra e eles brigavam entre si, por quê? Por mais poder e domínio. Os Igigis, eles se posicionaram num certo local ali da Terra e eles também começaram a criar o seu próprio sistema, o seu próprio império de poder. Tá? Você encontra muito sobre isso nas placas sumérias que foram encontradas na Mesopotâmia. Hoje é conhecido como Iraque. Nessas placas, contava-se a história da presença desses Anunnakis e dos Igigis e de outros seres também. Eles tinham a fisiologia dos humanos, um crânio um pouco mais alongado, muito parecidos conosco, porque eles manipularam a raça humana e miscigenaram com o DNA deles. Então, assim, registros arqueológicos em diversas partes do mundo apresentam crânios alongados que possivelmente são de Anunnakis que morreram. Esses descendentes, os descendentes misturados geneticamente com os Igigis, com a raça humana, eles têm uma mistura genética para tudo quanto é lado. Então, para se entender um pouco sobre esse cenário atual agora, a partir dessa compreensão, os Igigis, eles se rebelaram contra os Anunnakis e eles estão atuando com o seu próprio sistema de controle hoje na Terra. Eles começaram essa disputa de poder e hoje eles estão no comando e no controle total de um dos segmentos do governo do caos, que a gente chama de governo oculto, né? Então é o sinistro governo secreto ou governo oculto. A intenção, na verdade, é controlar mesmo a humanidade sem dó nem piedade. Eles não têm sentimentos, não têm compaixão e não querem que a humanidade evolua de certa forma. Eles não querem que nós, a humanidade, tenhamos dignidade. Eles olham o ser humano, uma raça criada pelos Anunnakis, como escravos e realmente nós somos gado deles. Então eles querem realmente o poder
e eles estão por trás aí de diversos segmentos políticos governamentais, manipulando toda a humanidade. Então, essas leis, essas coisas, essas arbitrariedades, você já sabe de quem que é, né? Então, assim, se você encontra um sistema ideológico, político, governamental aí meio radical, a gente vai entender exatamente a influência desses igigis, desse governo oculto atuando por trás dessas arbitrariedades. Os Anunnakis, eles venceram muitas guerras no passado, mas agora parece que os Igigis estão tendo um domínio maior e eles querem o poder sobre a Terra a todo custo. Eles não querem perder a hegemonia que eles já conquistaram a muito custo. Já por outro lado, os clãs dos Anunnakis estão sofrendo assim uma rachadura, tá vendo uma rachadura, eles estão perdendo o poder. Então, de certa forma, o governo oculto está dividido em várias facções, brigando entre si. E a gente está no meio, recebendo todo esse impacto desse conflito todo. Nesse momento, o que está por trás desse sistema manipulador e controlador são várias raças disputando quem fica com o gado. E eles querem o poder a todo custo. Então, existe um grupo que está ligado aos Anunnakis que querem o poder, mas com um sistema de governo, digamos assim, menos pior para a humanidade. Mas os Igigis, eles não querem só o poder, eles não estão nem aí com a humanidade. Se for para dizimar a humanidade, eles vão dizimar. Se é para diminuir a população, eles vão diminuir. Eles vão fazer isso porque eles querem o controle. Então, existe um poder que quer prejudicar e não pensa no ser humano. E existe um poder que pensa no ser humano, mas também quer manter o poder. Isso está bem claro. Porém, existe um dos clãs dos Anunnakis, então esses clãs são formados por famílias entre irmãos, que está tentando mudar esse quadro, estabelecendo uma parceria com as 49 raças dimensionais. Nossa, entrou mais um elemento nessa história? Quem são essas 49 raças dimensionais? São seres que realmente estão muito além desse teatro criado pelos exploradores da nossa Terra. Seres dimensionais são seres de luz, seres superiores e que estão ligados ao verdadeiro Deus Criador Supremo e que vieram para cá para trazer um avanço e realmente um plano evolutivo para a humanidade. Existe um episódio nas Tábuas Sumérias que apresenta, num certo momento, um ser conversando com um mensageiro divino que vem para orientar ele e trazer instrução para resgatar, salvar e proteger a raça humana, a raça adâmica. Mas isso fica para um próximo vídeo e uma próxima conversa. Se você assistiu até aqui, é porque você tem muitas perguntas, assim como eu, que ainda estão sem respostas. Clique no curtir para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e que outras pessoas que também buscam respostas possam assistir. Eu conto com você, obrigada e até a próxima!